Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 13 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 14, intitulado Assim Passa. E reticência, né? Vai continuar. Eu vou solicitar para a nossa amiga Janaína fazer a nossa prece de gratidão. Fechamos nossos olhos, agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos a Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome para mais um estudo na noite de hoje. Obrigada, Senhor, nos dê paz em nossos corações, discernimento para as nossas dificuldades. Permaneça conosco sempre, assim seja. Então vamos mergulhar no estudo do capítulo Assim Passa, que sempre me deixa assim muito, acho que até um pouco assustada, com o conteúdo das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo em especial, nós teremos uma aula de política, teremos uma aula de história grega, teremos uma aula de estrutura, até Karl Marx ele vai citar. Então, vamos lá, que Jesus nos conduza. À beira do Eurotas, anota, capítulo 14, Assim Passa. À beira do Eurotas, Eurotas é um rio grego, o mais importante da Lacônia, com cerca de 82 quilômetros de comprimento. A cidade de Esparta ficava nas suas margens. A gente vê aqueles filmes antigos, né? A gente já lembra logo aqui do Aquiles, né? Lá de Troia, o Brad Pitt. E então nós estamos falando ali da Grécia. Então vamos nos localizando. Vamos falar agora da Grécia. À beira do Eurotas, do rio, a República de Esparta sentia a extensão de sua grandeza. Licurgo, quem foi? Foi um legislador. O legislador é aquele que cria o quê? Leis. Foi um legislador da polis de Esparta. Isso em meado do século V antes de Cristo. Então nós estamos na Grécia e aproximadamente no período 500 antes de Cristo. Nas novas edições, a nossa querida Carla está falando das notas de rodapé. Eu vou solicitar aqui para eu, não como o meu é antigo, a titia teve que se virar e pesquisar tudo, né? Mas vamos aqui nas notas de rodapé. Que é um legislador mítico a quem se atribuíam as severas instituições espartanas. Exatamente. Bem, a gente diz assim, eu tenho um irmão que é militar, ele diz, sai para lá, eu sou Esparta, né? Antes de Cristo. Eu sou Esparta, porque na verdade o período dos Espartas, né, foi realmente desde o 900 antes de Cristo. À beira do Eurotas, rio, a República de Esparta sentia a extensão de sua grandeza, da grandeza do rio. Licurgo, o legislador, severas instituições. Então o homem era mão de ferro. Licurgo, o legislador, visitara as organizações do Egito e da Índia e assenhoreara-se-lhes dos gloriosos conhecimentos. Foi lá no Egito, foi lá na Índia, e nós estamos falando de 2 lugares onde recebeu uma migração muito grande de espíritos de um planeta do sistema de Capela, pegou as informações e trouxe para ele. Foi lá aprender e trouxe. Assenhoreara-se-lhe dos gloriosos conhecimentos, subtraindo, porém, a cultura alheia
não se detivera no campo da sabedoria, porque ele poderia pegar a sabedoria egípcia, ele poderia pegar a sabedoria hindu, isso não interessou para ele. Patriota orgulhoso, transformou quem? Esparta, na base do seu castelo de tirania. Em breve, recebiam os espartanos de Esparta determinações de vaidoso isolacionismo: nós somos o suficiente. Nós somos os maiores, os mais fortes, os mais poderosos e vamos dominar tudo. Nota. Para isolacionismo tem a nota. Compreende-se, em geral, a prática oficial de um Estado ou nação em fechar-se para os demais, quer econômica, quer politicamente. Para a gente ver, gente, nós estamos aqui falando de uma política de 500 anos antes de Cristo. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de encrencas seculares. Se eu escorreguei na política, eu vou reencarnar, eu vou ter que voltar a viver. Eu preciso passar por essa experiência. Mas o que normalmente nós seres humanos fazemos? Em retorno ao local, revivendo o poder, a gente tem a capacidade de repetir erros milenares. Olha aqui a atitude do Licurgo. O que ele queria? Dominar. Toda vez que você está no poder, o que você quer? Dominar, manipular. Não há uma política, apesar de se usar sempre o termo povo, mas não há uma política para o povo. Há uma política de interesse pessoal. Há milênios, gente. E a gente vai ver isso aqui acontecendo. Olha só. Em breve, recebi os espartanos determinações de vaidoso isolacionismo com a máscara da legalidade. Ele não era um legislador? Né? Então, não, está tudo certo, é isso aqui mesmo. Não, nós estamos dentro da lei, está tudo bonitinho. Esconde. Instalara-se o socialismo nacional. Vamos entender um pouco o socialismo? Anote aí. Socialismo é uma filosofia política e na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos também dá um show sobre o socialismo. Explicando, são espíritos nobres explicando. E a gente no espiritismo não conhece a obra. É uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais caracterizados pela propriedade social dos meios de produção. Isso inclui o quê? Inclui as teorias políticas e movimentos associados a tais sistemas. A propriedade, então não existe a propriedade da Carla. A Carla desencarnou, a propriedade é do governo. Ela não tem como passar isso para os seus filhos, seja lá para quem for. A propriedade social pode ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. Origem do socialismo foi na Revolução Francesa e nas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Fundador Karl Marx, que ele nasceu em 1818, desencarnou em 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e desencarnou em 1895. É aquela ideia de manipular tudo, mas quem comanda lá, que era a ideia dele, esses realmente não viviam no mínimo, vivem sempre no máximo.
Instalara-se o socialismo nacional. Nós estamos falando de 500 a.C., Karl Marx é 1800, então a ideia já vem há muito tempo. Instalara-se o socialismo nacional com menosprezo de todos os valores humanos. O país foi dividido em lotes de terra. Lembra? Ele não foi para o Egito? Ele não foi para a Índia? Nós temos os hindus europeus também. E ele já veio com a ideia de dividir lotes. E a ideia dos capelinos era bem tomar conta do planeta mesmo, ser dono de tudo isso aqui. O país foi dividido em lotes de terra, iguais entre si, a ideia socialista. Criou-se um Senado que endossasse o absolutismo do poder. Senado aí lembrando na condição também de legislatura, tá? Olha a ideia. Criou-se um Senado que endossasse o absolutismo do poder. Absolutismo do poder. O poder estava na mão de quem? Do Senado. Dele. Ele criou tudo. Então, é aquela coisa de querer manipular tudo, estar sempre no poder e manipular. Instituiu-se rigorosa disciplina civil e militar. Instituiu-se rigorosa disciplina civil e militar. Ou toca minha música ou tá morto. Obrigou-se o povo às refeições comuns e estabeleceu-se a compulsória, ou seja, é obrigatório também, dos costumes. Não pensem, não peçam, não discordam. Tem que ser tudo do jeitinho que a gente quer. Esse era o absolutismo do poder. Sim, senhor, não, senhor, e cale sua boca. A política da República fundou a religião da raça e da força. Os recém-natos, olha lá, isso tudo falando dos espartas. Os recém-natos, portadores de qualquer imperfeição física, eram sumariamente eliminados. Então, se nascesse uma criança dentro de Esparta e essa criança tivesse deformidade, ela era morta. Isso não é um escândalo? Mas me fala se não é um escândalo a gente apoiar o aborto? Daqui a 3.000 anos a gente vai estar olhando para trás e dizendo, nossa, e era legal abortar? Era legalizado. Também é um assassinato. O rapaz estava nas ruas de São Paulo, na Paulista, e ele selecionava algumas pessoas. Disse, olha, eu tenho aqui um abaixo-assinado para proibir comer alguns ovos de alguns animais. Às vezes assim, sim, ele não sabe nem que animal era. Sim, assina sim, não pode. Aí você aproveita e então assina esse outro aqui, que é contra o aborto. Não, esse aí não. Como é que eu me preocupo com ovo de pássaro e não me preocupo com aborto? Olha o nível da humanidade terrena. É de uma hipocrisia, de uma loucura que a gente não vê. Para nós espíritas lúcidos que estudam, jamais nós iremos bater palmas para o aborto. O Chico Xavier, quando foi questionado sobre o aborto, eu sou espírita, gente. Eu não posso não ir com isso. Ele disse, se o Brasil legalizar o aborto, o Brasil estará arrumando, isso está em áudio, em vídeo, você pode ver, busca na internet. Ele estará arrumando um débito coletivo. A Argentina acabou de arrumar. Poxa, nós na condição de terceira revelação,
cristianismo sendo revivido. A gente vê irmãos espíritas não indo com isso. Eu digo que não são espíritas, são frequentadores de casa espírita. Ah, mas já está há 30 anos frequentando. Porque quando se estuda verdadeiramente, você jamais vai anuir com isso. Porque o que nós aprendemos no Espiritismo? O Espírito se liga na concepção. O que é concepção, tia? No momento que o óvulo é fecundado. Ali já tem um espírito para reencarnar. E aí os doidinhos dizem, mas a mulher tem direito de escolher, ela é dona do seu corpo. Primeiro que ela não é dona do corpo, ninguém é dono do corpo, o corpo é de Deus. Ele empresta e pega na hora que ele quiser. Ele não vai pedir permissão, Carla, desculpa, mas eu vou querer o corpo de volta, tu vai ter que sair do corpo. É assim? Não. Primeiro, não foi você que construiu esse corpo, não foi você que formou esse corpo. A parte biológica, tu não tem absolutamente tu nunca criou isso. Isso é um uniforme que Deus empresta e que a gente tem que prestar conta como vai devolver. A gente presta conta. Então o corpo não é nosso. Mas Deus nos deu a inteligência para saber o que é uma ovulação e para saber que sexo faz menino. Tantos recursos. Aí achar que a solução é legalizar. Então a gente vê aqui os espartas fazendo isso com as crianças que nasciam com deformidade, se matavam. Por quê? Porque eles queriam um grupo perfeito, não queriam um grupo. Os espartanos não poderiam jamais ser pessoas adoecidas, então ele tinha que ser militar, tinha que ser fortes. E matava as crianças. Aí a gente diz, nossa, que horror! Mas hoje ainda estamos matando crianças. A política da República fundou a religião da raça e da força. Os recém-natos, portadores de qualquer imperfeição física, eram sumariamente eliminados. Não se interessava Esparta por questões de dignidade humana. Isso aí. Não lhe importava a fonte do amor, nem o tesouro da ciência. Relegava-se a cultura do espírito a plano secundário. Era uma política que não estava absolutamente nada preocupado com religião, religiosidade, arte. Estou falando de arte. Se nós estudarmos um pouquinho de Sócrates, quem estava ontem no Evangelho, nós vamos perceber um dos discípulos de Sócrates falava de Sócrates através do teatro, contando um pouco da vida. E tinha também Platão que escreveu. Mas a gente vai observar que era a arte que educava, isso se perdeu. Me aponta uma arte que educa hoje. Alguém, por favor, me diz? Que moraliza, que intelectualiza. Me diz, por favor, alguém? Cadê? Cadê nossas músicas? Cadê o nosso teatro? Piadas chulas, baixa e que fazem maior sucesso. O que é o sucesso hoje para o povo? É o ridículo, é o medíocre. É o esdrúxulo. Sem querer criticar, mas só para a gente ter um nível. Vocês lembram daquela musiquinha, Caneta Azul? Fez maior sucesso. KKK, KKK. E quantos irmãos que fazem um trabalho belíssimo na arte estão esquecidos? Se você colocar metade do seu bumbum para fora e sacudir de forma ridícula, isso é motivo de sucesso no nosso planeta. Então não temos uma arte que educa. Isso quer dizer que não existe gente excelente para a arte? Existe. Mas, infelizmente, não faz sucesso. O que nós temos hoje daquilo que nós chamamos de sucesso é a escória da arte. Não lhe importava a fonte do amor, nem o tesouro da ciência.
Relegava-se a cultura do espírito a plano secundário. A cultura do espírito a plano secundário. E olha que essa criatura foi aonde? No Egito e na Índia. 2 pontos de espiritualidade. Exigia guerreiros que dobrassem o mundo aos seus pés. Exigia, claro. A ideia dele, ele queria unir quem? As pessoas que estavam de comum acordo com seus ideais. Isso se chama afinidades de propósito. Estenderia sua constituição aristocrática a outros povos, aniquilaria os filósofos e os artistas. Era proibido pensar para obedecer. Aqueles que Dom Pedro II proporcionou, porque ele trouxe as faculdades para o Brasil, aqueles que estudaram aqui, porque antes, para você ter uma faculdade, você tinha que ir para Coimbra. Então, quando ele instituiu aqui no nosso Brasil, que ele foi levantando as faculdades, aqueles que se formaram nas faculdades foram exatamente eles que se rebelaram contra para fundar aí a República. Então, o que esse povo aqui quer? Quanto mais ignorante o povo, mais fácil de manipular um povo. Então, o que se deve atacar? A educação. Vamos dar pão, vamos dar circo, mas vamos permanecer esse povo na ignorância. Conversando com um amigo, ele defendendo uma determinada tese, eu disse assim: aonde as tuas filhas estudam? Aonde nossos filhos estudam? Escola particular. Agora, aonde você estudou? Por quê? Era melhor. Estou mentindo? Escola particular, naquela época. Era baixo. Hoje em dia é um comércio. Faculdades é um comércio. Pessoas formadas sem absolutamente nenhum critério. E algum demônio em algum momento disse: passa todo mundo. Eu tenho criança, eu sei que eu trabalhei voluntária na Colônia Tuialês, nós tínhamos criança de 10, 11 anos, 4ª, 5ª série, na época eu chamava primário, né? 4ª, 5ª série, que não sabe ler. Aonde nós nos perdemos? Nós não temos educação no nosso país, pública, não. Se você quer ter uma boa educação para os seus filhos, você está pagando algumas décadas. Estou mentindo? E nós estamos aqui há 500 anos antes de Cristo. Vou repetir. Estenderia sua constituição aristocrática a outros povos, aniquilaria os filósofos, porque e aqui nós estamos praticamente no mesmo período de Sócrates. Por que Sócrates foi morto? Corrompendo a juventude, mas o que ele fazia? Ontem nós falamos no nosso evangelho. Ele ia falar, primeiro ele não fundou nenhuma instituição acadêmica, ia para público e não cobrava um centavo. Não enfiava conteúdo, como ele diz, ele fez o comparo, né? Era o parto, né? Ele pegava a criança que tinha dentro de cada um e ajudava a nascer aquela criança, estimular a pensar. Porque quanto mais o desenvolvimento da tua intelectualidade, da tua razão, da tua lógica, da tua forma de pensar, mais bom senso você tem. Então, aniquilaria os filósofos e os artistas, que na época ensinavam. Não é esse artista de hoje. Quando nós falamos que o período de transição começou no século XIX, com a chegada do Espiritismo, nós temos que entender que existe sim
uma grande multidão de espíritos perversos tentando retardar isso. A minha mãe é católica, então pela manhã a gente está lhe dando o café dela e ela gosta de ouvir uma missa do padre. E era o padre, que ele até desencarnou recentemente, da Canção Nova, foi o fundador da Canção Nova. Não sei se era Jonathan, muito dócil ele. E ele disse uma frase, eu ali ouvindo, né, fazendo as coisas ouvindo, e ele disse assim: Deus não descarta nenhum filho. E eu disse, poxa, isso, conhecendo a reencarnação, ele não descarta mesmo nenhum filho. Então, por mais perverso que essas criaturas possam ser, Deus jamais vai descartar. Aí está o processo da reencarnação, às vezes em regime de prisão. Então, Deus dá o livre-arbítrio aos filhos, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, no processo de escolher. Então, você vê esses espíritos tentando retardar. E nós que estudamos o livro Libertação, conhecemos um tantinho de Gregório, a gente tem um pouquinho da noção de tudo isso. E o que eles fizeram? Eles se infiltraram no processo da reencarnação. Aonde? Na educação. Eu sempre repito isso. Porque a gente acha que o mal vai estar de olhos vermelhos, garras nas mãos, chifre muito grande, rabo, um bicho-papão dizendo, vou te pegar. Não. É bem pertinho. Então, se infiltram na arte, na educação acadêmica, na religião e na base chamada família. E destrói, se a gente permitir. Tia, misericórdia, chega a dar um arrepio na coluna, parece assim que eles vão vencer. Não, não vem. Sabe por quê? Porque essa turma, quem anue com o crime, essa turma sai. Essa turminha que está nascendo agora, a partir de 2020, que serão os adultos de 2050, é essa turma que vai fazer toda uma diferença. Eles não vão mais anuir com o crime. Muito das nossas encrencas, das mazelas, daquilo que a gente bate palma aqui hoje, essa turma que está chegando não vai repetir mais isso. Acabou. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Acabou. Porque isso aqui tem dono. E o dono é Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. E a forma que Ele quer é que aqui seja um ambiente de verdadeira paz, de verdadeiro amor, de verdadeiro respeito. Então, quando a gente lê esse período aqui dos Espartas, começando tudo por um homem chamado quem? Licurgo. A ideia de um homem manipulando uma nação. Para o bem, para o mal. E que a gente sabe do processo da reencarnação. Então, de repente, eu pego esse Licurgo aqui, que viveu essa experiência, passou por um processo expiatório, mas ele tem um débito que é coletivo. Então, ele passa por vários processos expiatórios. Agora você volta que você tem uma lição que você tirou 0 em todos os quesitos. Qual foi a lição? O poder. Enfia a pessoa no poder de novo e quase sempre ela revive tudo que viveu na administração de Esparta. E em breve, de armaduras vitoriosas e cintilantes, os espartanos venciam os messênios em 2 guerras longas e dolorosas. Messênio aí da região da Grécia. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa guerra no nosso próximo estudo.
O capítulo mãe nós viramos quanto? Foram 6? 6 aulas, né? Eu nem me lembro se foram 5 ou 6. Mas esse daqui não vai ser muito diferente, não. A gente vai mergulhar, talvez um pouco menos, mas a gente vai mergulhar bastante no pouco da cultura grega e dessas guerras absurdas, mas que se repetem até os dias de hoje. Foi bom, gente? Alguma colocação ou alguma pergunta? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas me fala se não é um escândalo a gente apoiar o aborto? Daqui a 3.000 anos a gente vai estar olhando para trás e dizendo, nossa, e era legal abortar? Era legalizado. Para nós espíritas lúcidos que estudam, jamais nós iremos bater palmas para o aborto. O Chico Xavier, quando foi questionado sobre o aborto, eu sou espírita, gente. Eu não posso não ir com isso. Ele disse, se o Brasil legalizar o aborto, o Brasil estará arrumando, isso está em áudio, em vídeo, você pode ver, busca na internet. Ele estará arrumando um débito coletivo. A Argentina acabou de arrumar. Porque o que nós aprendemos no Espiritismo? O Espírito se liga na concepção. O que é concepção, tia? No momento que o óvulo é fecundado. Ali já tem um espírito para reencarnar. O corpo não é nosso, mas Deus nos deu a inteligência para saber o que é uma ovulação e para saber que sexo faz menino. Tantos recursos. Quando nós falamos que o período de transição começou no século XIX, com a chegada do Espiritismo, nós temos que entender que existe sim uma grande multidão de espíritos perversos tentando retardar isso. Então, por mais perverso que essas criaturas possam ser, Deus jamais vai descartar. Aí está o processo da reencarnação, às vezes em regime de prisão. Então, Deus dá o livre-arbítrio aos filhos, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, no processo de escolher. Porque essa turma, quem anue com o crime, essa turma sai. Essa turminha que está nascendo agora, a partir de 2020, que serão os adultos de 2050, é essa turma que vai fazer toda uma diferença. Muito dos nossas encrencas, das mazelas, daquilo que a gente bate palma aqui hoje, essa turma que está chegando não vai repetir mais isso, acabou. Porque isso aqui tem dono. E o dono é Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. E a forma que Ele quer é que aqui seja um ambiente de verdadeira paz, de verdadeiro amor, de verdadeiro respeito. Foi bom, gente? Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Assim, elevando o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento de aprendizado, de reflexão. Agradecermos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que conduzem o nosso trabalho, o nosso estudo. Muito obrigada, Jesus, e que possamos aprender sempre com as lições dos Espíritos Nobres. Que assim seja.